Mas eu acho que é legal a gente falar que no início de Poços de Caldas não existia uma estrutura de balneário, termas e tudo mais. As pessoas tomavam banho atoladas no barro formado pelas águas medicinais. Depois começaram a fazer caixotes de madeira, como se fosse uma banheira improvisada. Então era banho de lama. De lama, exatamente. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui cada conversa é uma viagem. Aqui a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, e sim para fazer as perguntas certas, ou muitas vezes não, como é o caso. Porque liberdade não está no destino, e sim na coragem de se mover. E hoje nós vamos conversar novamente com o Roberto Teresiano. Ele é um historiador, né? Na verdade, ele é, como a gente falou, né, no episódio anterior que a gente gravou com ele veio aí de uma família de radialistas, né, Tere? Da parte de TV, de comunicação. Eletrônica, exatamente. Né? Exatamente. Bom, gente, vocês conhecem o Tere, do episódio, como eu disse no episódio anterior. Quem não assistiu, vai aparecer um card aqui em cima para vocês clicar e entrar lá e assistir essa entrevista que ficou bem bacana. A gente fez lá no Palace Cassino. Contamos um pouquinho aí das histórias, né, da cidade e do Palace, né, Tere? Mais uma vez, cara, obrigado por você ter aceitado o convite de vir conversar. É bom estar de volta, né? E para a gente continuar mexendo nessa história encantadora de Poços de Caldas, envolver muitas pessoas, muitas famílias e até pessoas anônimas, mas que colaboraram muito, né? Para que a cidade seja o que é hoje, né? Eu particularmente, eu sou muito, fico muito feliz, né, porque eu gosto muito de história e ainda mais saber da história da nossa cidade, onde a gente nasceu. Eu acho isso muito importante. Perfeito. Tem muita gente que não sabe, né? Muita gente de Poços de Caldas que nunca entrou aqui nas termas. Eu já vi gente se benzendo, pensando que é uma igreja. E, no entanto, é um dos balneários mais importantes da América Latina. Tanto pelo aspecto médico, o equipamento que está aqui dentro é extraordinário, mas também por a arquitetura. É um prédio lindo, de um valor histórico extraordinário. Bom, para contextualizar aí quem está só nos ouvindo aí, talvez pelo podcast, no podcast, pelo Spotify ou só pelo YouTube, né? Então, quem está só nos ouvindo, para vocês saberem, hoje estamos aqui na Casa do Colombo, que fica dentro das termas, esse café. É um café novo, né? É em uma das partes das termas. Então, convido vocês aí a virem até o local para poder conhecer, né, não só as termas, mas o café também, experimentar, né, algumas coisinhas que tem no cardápio, que é muito bom. E hoje vocês estão vendo a mesa limpa, mas o nosso café já está chegando, né, que não pode faltar. E como o Tere disse, esse é um prédio histórico, né, um prédio assim que tem muita história, né, Tere, por trás. Eu mesmo cresci, né, não sabendo muito das termas e até outros monumentos daqui de Poços, mas depois, quando eu tive a oportunidade, por conta do meu trabalho, de conhecer as termas e ver o que tem aqui dentro, aí eu comecei a frequentar com mais vezes, até comprei uma vez um pacote que eles vendem aqui, que tem vários banhos, massagem e tudo mais. Mas lá no início, vamos lá no início, né, falando de história, a gente falou do Palace Cassino, né? Falamos um pouquinho do Palace Hotel, até mesmo dos túneis, né? O pessoal me cobrou, não tem a foto que o rapaz lá falou, coloca a foto. Então, gente, vou deixar aqui agora esse espacinho aqui, ó, vai aparecer em algum momento aqui, a fotinha que o Tere mandou do episódio anterior, que a gente falou dos rumores. Que gerou a lenda do túnel, né? Gerou a lenda do túnel. Que, na verdade, era um passadiço. As pessoas antigas, e até hoje, tinham muito medo do choque térmico, né? Saíam do balneário, que era no parque, onde é hoje o parque infantil ali da Rua Junqueiras, né? O Parque Darcy Vargas, e vinham até o hotel da empresa
por um corredor todo fechado, com vidros, para não tomar vento. E esse corredor, né, chamado de passadiço, deu origem à história de um túnel secreto, tal. Muito importante. Mas acho que é legal a gente falar que no início de Poços de Caldas não existia uma estrutura de balneário, termas e tudo mais. As pessoas tomavam banho atoladas no barro formado pelas águas medicinais. Depois, começaram a fazer caixotes de madeira, como se fosse uma banheira improvisada. Então era banho de lama. De lama, exatamente. Olha, que Em legal. algumas cidades, algumas instâncias, é tradicional o banho de lama mesmo, né? Sim, é isso que eu fico pensando, porque assim, tem até países, né, que tem banho de lama aí que é chique pra caramba. E inclusive uma dessas lamas produziu alguma coisa chamada de varejina, em que os nossos médicos termalistas aplicavam água na veia das pessoas e receitavam essa lama, esse sabão de lama, né? Tem uma coisa legal que aconteceu, de que a mulher aplicou a lama toda no rosto e perguntou para o marido assim: Benzinho, você acha que eu fiquei bem com aquela lama no rosto? E ele disse: olha, ficou muito bem, não sei por que você tirou. Mas então é hoje isso. E aí vai tendo uma cobrança para que a cidade tenha uma estrutura de estância, como tinha no exterior. E aí vai acontecer, a gente vai ter nossas primeiras termas, antigas termas, inauguradas em 1919, já com uma estrutura mesmo de termas, mas depois, com a modernização da área central, vai surgir, entre 27 e 31, quando é inaugurada as termas, todo esse esplendor de um palácio voltado à saúde, voltado a tratamentos, né? Então, a gente vai ter, desativando antigas termas, que era aqui do lado, mais próximo ao Palácio Hotel. Então tinha uma outra terma. Uma outra terma. Mas era menor do que essa. Menor, é uma outra estrutura. Eu vou mandar a foto para você colocar no podcast para não ter dúvida. E é um outro prédio também bonito, né? Antes do Palácio Hotel. Ah, então era onde é o Palácio Hotel? Não, aqui do lado direito do Palácio Hotel, onde tem aquele jardim, onde está o busto do Pedro Sanches. Sei. Ali eram as termas. Por isso está lá o monumento ao Pedro Sanches. Ele estava na porta das termas. E o Pedro Sanches, assim, que tem nome dele aí espalhado, né, tal, pela cidade toda. Quem ele foi? Olha, tipo assim, essa figura tão importante. Um grande médico, praticamente um cientista, que esteve em Poços de Caldas pela primeira vez em 1870. Mas ele não é Poços de Caldas. Ele não é Poços de Caldas. Ele é aqui de São Gonçalo do Sapucaí. Depois, em 1871, ele se forma e escolhe vir direto da faculdade para Poços de Caldas. Então, ele vai morar na região da Serra do Selado, acaba se casando com uma moça, filha do coronel Agostinho Junqueira. Então, ele se liga à família Junqueira, mas a importância dele é que ele começa a levar as águas de Poços de Caldas, que eram usadas empiricamente para laboratórios importantes do mundo, e volta com análise física, química, e dá um aspecto científico para o uso das águas que até então, não só em Poços de Caldas, mas em outros países, era usada empiricamente. E ele dá essa conotação científica tão importante que o rei da Suécia e da Noruega conferem a ele uma comenda pela contribuição científica que ele deu ao uso das águas medicinais. Olha, não só para Poços de Caldas, para o Brasil, mas para o mundo. No Brasil, ele é tido como o pai da crenologia, o pai da ciência que usa as águas termomedicinais. E ele é de São Gonçalo, né? Exatamente. Como você disse, mas tipo, muito conhecido, acabou ficando conhecido por conta daqui de Poços. Nacionalmente. Certa vez ele e o Dr. Mário Mourão estão num evento importantíssimo na França, e em determinado momento avisam que ele está convidado para um almoço, e ele vai. Era um grande almoço em homenagem a Pedro Sanches, em homenagem a ele. Tem cidades aqui
de Camboriú, por exemplo, que tem eventos e que conferem um troféu com medalha, todas com o nome de Pedro Sanches. Que legal. E o Antônio Carlos? Antônio... Ele era tipo amigo também deles, não? Era da mesma época? Olha, ele é da mesma época, um pouquinho depois, na verdade, mas já eram amigos. E Antônio Carlos vai ser governador de Minas, presidente de Minas, né? E nesse período o Pedro Sanches já havia morrido. Ele morreu em 1915. E o Antônio Carlos vai ser governador já nos anos 26, 27, até os anos 30. Mas ele conheceu o Pedro Sanches, ele teve contato com o Pedro Sanches. E através do Mário Mourão, que foi a ligação entre os projetos de Dr. Pedro Sanches de Lemos de transformar a cidade numa estância, é que o governador de Minas, Antônio Carlos, vai se envolver para modernizar a área central de Poços de Caldas. Então ele adquire da Companhia Melhoramento, ele adquire o Palace Hotel, que estava sendo construído e inacabado, e contrata um grande engenheiro do Rio de Janeiro, chamado Eduardo Pederneiras, que vai completar e transformar o Palace Hotel, que era um prédio em estilo alemão, para um estilo francês, mais leve, com sacadas e tudo mais. Vai desenhar Palace Cassino e Termas Antônio Carlos e vai então concluir a modernização, urbanizando toda a área central de Poços de Caldas, parques e jardins, balneários, calçamento, jardinagem, paisagismo, tudo dando esse aspecto moderno que chega até os dias de hoje. Também contratando um grande paisagista chamado Dieberger, que vai vir executar o projeto de Pederneiras. Então a cidade vai passar por uma grande transformação, se tornar um grande canteiro de obras, e entre 27 e 1930 eles nos legam esta cidade extraordinária, linda, parques e jardim modernos, balneário moderno, o próprio hotel moderno, numa arquitetura leve, e tudo isso vai ajudar a fazer com que Poços de Caldas seja nacionalmente e internacionalmente conhecida. O próprio prefeito da época, que vai chegar em 33, o Assis Figueiredo, que vai usar de tudo isso como instrumento de divulgação de Poços de Caldas. Que bacana. Mas nós tivemos antes o prefeito Chagas, que foi prefeito de Poços de Caldas, e vai para o exterior, vai buscar o que tem de mais moderno para se aplicar nas Termas Antônio Carlos. Você está falando bastante assim de mudança, né? Daí você passou aí pelas trajetórias. Mas só para a gente não deixar passar, né? Vamos dar uma mudadinha aqui no cenário também. Também o Bruno aqui, para ver para a gente aqui um cafezinho e não sei o que, um café coado. Um café coado, café coado. Pode ser para ele um coado? Café gelado? Hoje eu vou querer um café gelado porque está quente. Exato. Pode ser. Não sei qual que é esse, mas vamos experimentar esse. Você quer um pão de queijo? Pode ser. Um pão de queijo? O Dogão aí já pediu dele. Tem tudo cara de Minas. Quem oficializou o pão de queijo em Minas Gerais como um produto de Minas Gerais foi o ex-governador Juscelino Kubitschek, que também era muito ligado a Poços de Caldas. Olha só. Quem vai trazer o café para Poços de Caldas, lá em 1880, foi o fundador de Poços de Caldas, Coronel Agostinho. O Coronel Agostinho é o que trouxe o café para cá. Ele começa a ver esse barulho em cima daquela plantinha e gente plantando, tomando, outros países perguntando do café, e ele vai comprar 3 mudas de café e fazer a primeira plantação lá na Serra do Selado, também experimentando esse produto novo que vai virar essa commodity tão importante para a economia do Brasil. Então, está tudo ligado. Tudo interligado. Tudo interligado. Porque olha só, você falou, né, que o Pedro Sanches, ele foi para fora, levar as águas para poder fazer os estudos e tudo mais. Mas, porém, ele foi financiado pelo sogro dele? Não. Não? Não. Porque o sogro dele mexia com café. Uma das aprendeu a mexer com café, é dono das fazendas todas próximas da região, aqui, né? Mas era com o seu próprio bolso Pedro Sanches
se interessou por realmente dar conotação científica para as águas. Porque eu conheci umas fazendas aqui na região, até conheci uma fazenda da família do Santos Dumont. Sim. E a história do café eu acho muito interessante porque o café em si acabou financiando várias modernidades, várias descobertas, né, no Brasil. O crescimento até de cidades como Poços e tudo mais se deve ao café. E aí você falou, né, as águas aqui estavam interligadas ao café também. O café vindo para cá e tudo mais. Essa união, né, dos dois, eu vejo que a história de Poços ela é totalmente criada em torno disso, das águas e o café junto. Nós nunca tivemos uma grande produção de café. Mas porém, o café acabava vindo da região para usar a própria Mogiana para ser exportado. Porque aqui você tinha barões do café aqui em Poços, né? E aí por conta disso a Mogiana conseguiu chegar até aqui. Agora, os barões do café não produziam café em Poços de Caldas. Produziam em diversos lugares. A gente tem uma ligação com a família Prado. Prado, Martinico Prado, que quem construiu aquela casa do museu, por exemplo, tem um período muito grande que ele é o maior produtor de café do país. Então o dono daquela casa do museu, que fica do lado da Urca... Isso, era Martinico Prado. Ele doou a casa para a esposa de presente para passar veraneio em Poços de Caldas. Tudo aquilo. Ele é o maior produtor de café do Brasil durante muito tempo. É a família que vai doar uma área para se fazer um campo de futebol e que foi o início do futebol no Brasil com uma área doada pela família Prado, e ele tem essa ligação muito forte com Poços de Caldas também. A casa depois, a casa é de 1898. 1898. Então, digamos que lá em 1898 ele era o rei do café. Ele era o rei do café. Então, e isso com uma ligação aqui vindo passar tempo em Poços de Caldas, acaba construindo em Poços. Então, essa influência dele, do Conde Pinhal, que também produzia café. Então, esses barões do café não plantavam café aqui, mas estavam o tempo todo em Poços de Caldas, ligando Poços de Caldas com Mogiana, com outras fazendas da região. Então, o café tem essa presença importante para Poços de Caldas. E Poços, por ter essas águas termais e por conta da Mogiana, então acabou atraindo realmente essas figuras tão importantes aí, fazendo com que Poços crescesse, né? Exatamente. A gente acabou indo não tanto para a agricultura, mas muito mais para os cassinos, né? Mas as pessoas ligadas ao café, que eram os grandes empresários do momento, estavam presentes aqui na cidade. E hoje a gente tem aí novamente, né, os cafés que são plantados aqui na região, em torno e até daqui de Poços, ganhando destaque novamente como o café vulcânico. Exato. Né? Que o terroir aqui é diferente. Na verdade, como algumas plantas colhem também do solo onde ela foi plantada alguns elementos, o café produzido aqui nessa região vulcânica, que envolve muitas cidades aqui da região, mas a principal dela, Poços de Caldas, ele traz características no sabor, no paladar, que dão uma identidade extraordinária. Por isso, hoje a gente tem como um selo, né, cafés da região vulcânica, cafés vulcânicos. E quem conhece, os baristas que conhecem de café em qualquer ponto do mundo, quando tomam um café brasileiro, identificam determinados elementos nesse sabor que sabem, é café da região vulcânica, é café de Poços de Caldas. Como nós somos a principal cidade, né? Sim. Fica café de Poços de Caldas, mas muitas vezes foram cafés plantados em Andradas, em Puyuna, em Caldas, em toda a região. Sim, aqui em Águas da Prata, Exatamente. Né? Isso é mesmo. Até aqui, né, o Dado, uma das entrevistas que a gente fez foi com o Dado, um dos proprietários aqui da cafeteria. Até vai ficar um cardzinho aqui para vocês, para quem não assistiu a entrevista que a gente fez aqui com o Dado, que ele, além de ser cafeicultor, ele também é um dos sócios daqui, da cafeteria, e o café servido aqui é da região vulcânica. Então ele conta todo o processo de cuidados deles, até chegar à xícara, né, e servir. Perfeito. E é diferente. Assim, o café é bom.
É diferenciado. Não, e não, sabe o que é legal? Nós tínhamos até algum tempo atrás, talvez uma dezena de anos atrás, como marca, mandar o café de qualidade para o exterior e falar que a gente tomava casca, água de batata. Né? Agora, a gente começa a aprender a tomar o café bom, né? Bom, café especial. Os cafés especiais estão crescendo no mercado brasileiro em mais de 10% a cada ano, né? E também aprendendo a tomar o café de uma outra forma. Você, por exemplo, pediu um café gelado. Né? No exterior, você pedia um monte de variedades de coquetéis com café gelado. Tem um amigo meu, só mudando, né, um pouquinho, tem um casal, na verdade, de amigo meu, que eu conheci eles lá em Dublin, e eles pegaram um ano sabático aí e estão viajando o mundo. É o Leco e a Isa. O Instagram deles até é muito legal. E esses tempos atrás eles estavam, se eu não me engano, na Índia. E lá tinha vários tipos de café. Aí tinha uma cafeteria lá que eles foram lá, que era café salgado. Café salgado. Café salgado. Deles. E aí várias misturas. Também tomaram... um dos mais famosos era o café salgado que eles tomaram. Mas tinha café com coquetel. Hoje em dia até tem, né? Spirit barista. Exato, sorvetes. Que são os baristas que misturam o café com bebida alcoólica. Até conheci agora esqueci o nome da cidade, mas é lá da cafeteria, o Nick. Rapaz super gente fina, o Gabriel. Se eu não me engano, o nome dele é Gabriel mesmo. E ele foi campeão de café de Spirit barista. E o cara muito gente fina e manda muito bem, conhece pra caramba. E aí o Leque e a Isa, nesse lugar, eles assim, experimentaram vários tipos de café. E eu fiquei até curioso, né, de experimentar também. Mas eles falaram que é interessante o café salgado, mas eles preferem gostam mais do café mais doce mesmo. E mesmo assim, as pessoas que realmente gostam e entendem do que há nesse produto, preferem até o café sem açúcar. Sim, porque o café é uma fruta, exatamente. Né? E aí, como diz o amigo Gustavo, né? Ele fala assim, café é uma fruta. E fruta não põe açúcar, ela já é doce. Exatamente. Não precisa. Então, entre essas coisas, começam a exigir, não esse tal café, como chamam aí, cafés... Uma torra maluca aí que, na verdade, queimam o café, né? Ah, tá. Extra forte. Cheio de porcaria. Por mais que venha aumentando cada vez mais, né, o consumo de café de qualidade e tudo mais, né, na xícara, ainda a gente tem o público mais antigo, mais tradicional, que ainda está acostumado com os cafés de gôndola que a gente fala, que é o café riado, né? Exato. E a gente falando igual, a gente falou bem de café, porque a gente está imerso nisso, né? O crescimento de poços vem em torno, igual a gente falou, vem em torno das águas e do café. E pelo que você falou, Tere, parece que teve um trio aí, digamos, um trio parada dura em Poços que alavancou essa cidade, então, né? Sim. A gente pode falar que é um trio ou teve mais gente? Não, é um pouquinho mais, mas a gente vai falar de águas medicinais, mas vai falar de cafés, vai falar de arquitetura. Então tem não só a agricultura, não só as águas medicinais, não só os cassinos. Eu acho que é uma série de ações que se potencializam para que a cidade seja o que é hoje. Poços, assim, foi... Parece que escolhido a dedo, né? Parece que, assim... Tudo aqui era escolhido a dedo. Né? Quem as vai personalidades, fazer, as pessoas envolvidas. Quem vai fazer o Jardim de Poços de Caldas? É o melhor que está no mercado, é de Berger. Quem que vai fazer a construção de determinada coisa? É o melhor, Saturnino de Brito. As pessoas, os técnicos, arquitetos, construtores, vão ser escolhidos a dedo. E o financiamento para essas coisas? Porque assim, são os melhores, mas porém não são os mais baratos. Não, mas por coincidência, esses grandes escolhiam vir para Poços de Caldas. Era uma escolha deles, então. Era uma escolha tipo deles. assim, teoricamente acabava tendo financiamento do governo. Em alguns momentos. Esse caso das obras, se mobilizava. Não, esse caso das obras públicas importantes, Palácio Hotel, Palácio Cassino e Termas Antônio Carlos. É o governo quem está atrás, o governo do Estado. É o maior investimento do governo do Estado em Poços de Caldas até hoje.
né, quando ele moderniza, nos anos 30, a área central. Mas aí você vai encontrar um João Batista Pancini, é um grande arquiteto que veio morar em Poços de Caldas. Você vai encontrar um Carlos Maivaldi, que é um grande engenheiro que veio morar em Poços de Caldas e acaba se encontrando com Pancini. Tem outro grande arquiteto que a gente não fala, mas chama-se Vincenzo Zonella. O sujeito é italiano, vai para a Rússia, onde ele tem uma formação em arquitetura extraordinária, acaba vindo para o Brasil, não gostou da primeira cidade, veio para Poços de Caldas, deixou obras importantíssimas na arquitetura de Poços de Caldas. Então a cidade também atraía, como se fosse uma força, um imã, os grandes. Então não necessariamente tem o poder público atrás. Eram pessoas morando e com essa visão de contribuir para que a cidade fosse uma cidade por excelência. E por que tem, vamos dizer, 2 balneários? Tem um balneário lá da Praça do Macaco e tem aqui as termas. É o quê? Para aproveitar já que tem essa abundância de água termal? Não, os dois quase construídos na mesma época, o balneário Mário Mourão, né, que a gente fala balneário da Praça dos Macacos, ele foi construído 10 anos depois do balneário Dom Pedro II, que era ali onde é o Parque Infantil. Mas a ideia de trazer todos os banhos para um mesmo ponto, então se constrói as termas, a gente vai ter uma canalização em porcelana trazendo a água dos macacos para as termas Antônio Carlos e que se ligam às águas que estão ali debaixo do Leãozinho. Ali debaixo do Leãozinho é uma fonte importante, que é um poço velho, mas são águas com características diferentes. Mesmo estando tão perto, o balneário da Praça dos Macacos, a Praça Dom Pedro II e as termas Antônio Carlos, mas não são as mesmas águas. Cada uma traz características do seu local de origem. Teri, então você está falando que as águas do balneário da Praça dos Macacos ela é diferente das águas da termas. Uhum. E aqui a fonte do Leãozinho, isso, ela tem tanto a água termal quanto a água natural. Mas, porém, a água termal dali também é diferente daqui. É água importante. De verdade, o primeiro balneário está ligado a essa água do Leãozinho. Ali debaixo tem toda uma estrutura de captação, toda uma parte mecânica que faz a captação de uma água que não é a mesma água da Praça Dom Pedro II, da Praça dos Macacos. Então, e a canalização, você disse que era de porcelana? Olha, fizeram experiências de trazer a água com madeira, um corredor, assim, não sei como chamam isso, uma canaleta, trazendo as águas. Depois, muitos sais ficavam naquela madeira, não deu certo. Aí, tecnicamente, vão fazer consultas e é indicado que tinha que ser um tubo de porcelana, para que a água não perdesse as suas características. Isso foi uma polêmica extraordinária. Quando Dom Pedro está aqui em 1886, entregam uma série de textos anônimos dele. Dom Pedro II. Isso. Aí entregam uma série de folhetos apócrifos anônimos, mas cobrando dele atenção com relação às águas. Essa história da canalização toda foi uma polêmica. Um grupo de pessoas pensava que a canalização ia fazer com que a água perdesse seu teor. Outro grupo discordava. O próprio Pedro Sanches não acreditava que a água chegasse aqui depois de ter andado 600 metros num tubo com as mesmas características. Mas ele honestamente, em um dos seus livros, ele fala, eu estava errado. Os laboratórios mostraram que a água da Praça dos Macacos pode ser transportada sim, que ela chega no outro ponto com as mesmas características físicas e químicas, só perdendo 2 graus na temperatura. Então, eu vejo às vezes até médicos falando, porque não pode levar água para casa. Quando testes de laboratório mostravam que não tem problema, que pode se levar sim, que pode se tomar sim, com certo critério, que pode se consumir aquela água sim. Então, esses médicos antigos deixaram documentos mostrando que não tem problema em transportar a água, em tomar a água, tem dose certa.
mas que não há nenhum problema, nenhum prejuízo físico ou químico para se levar a água da Praça dos Macacos, por exemplo, para casa. Que legal. Bom, gente, ó, acabou de chegar aqui o nosso café. Esse pão de queijo é o teu, Dogão? Esse não? Tá, então é um do Terê. Tá. Olha e aqui. bonito, né? Bonitos aqui, ó. Bonito. Um caramelo gelado, umas pedrinhas de gelo. É porque hoje aqui em Poços tá quente. Gente, pra quem tá só ouvindo, vou te falar, viu? Convida, né? Ah, vem aqui experimentar, porque ó, esse daqui eu ainda não tinha experimentado. Não, eu de verdade nunca experimentei esses coquetéis com café, mas ele é convidativo, né? É e bonito, gostoso, Terê. é bonito. Ó, tá uma delícia, hein? O Bruno acertou, viu? Bom. Acertou. Você viu um guaraná pra mim, por gentileza? Acho que eu tirei daqui da mesa. O legal aqui do Café do Colono, e às vezes a gente se esquece disso, é que a família está ligada a toda a cadeia, da produção à xícara, toda a cadeia Exatamente, do café, Terê. né? O pessoal daqui da cafeteria tem esse cuidado e eu fiquei muito feliz em saber, né, que eles vão permanecer aqui no café durante um bom tempo. Venceram a concorrência e tal, um bom tempo. Vão continuar aqui. E isso garante, né, que essa qualidade da cafeteria vai permanecer. Exato, quer dizer, não é simplesmente um café, tem todo um valor agregado, né? Exatamente, continua, né, fazendo jus ao atendimento. Exatamente. Que é oferecido aqui nas termas. Perfeito. Porque a gente tem os tratamentos aqui nas termas que são muito bons, né? Nossa, tem uns banhos aqui que maravilhosos. Massagem daqui também é bom. Então, e a gente fala das termas e banhos, mas pouca gente sabe que há uma estrutura com 40 máquinas alemãs que produzem todos os efeitos para tratamentos de fisioterapia. Tratamentos de fisioterapia. Então, esse equipamento foi usado na recuperação dos soldados da Primeira Guerra Mundial, vieram da Alemanha, e todos funcionando impecavelmente ou melhor do que o original, porque os técnicos aqui melhoraram a parte de lubrificação e tudo mais. São equipamentos tão importantes que o governo alemão já fez há algum tempo proposta de trocar, levar esse equipamento para a Alemanha, que lá não se preservou, do setor chamado de mecanoterapia, e mandariam coisas modernas, computadorizadas e não sei o quê, e a cidade recusou, é claro. Que ótimo. Não, eu fico feliz porque mantém-se a história, mantém os equipamentos aqui. Então você pode fazer toda a recuperação de fisioterapia usando o material de mecanoterapia. 40 pessoas sendo tratadas simultaneamente, acompanhado por um único fisioterapeuta. Olha, eu não sabia não. Então, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, você falou? Na Primeira Guerra. Isso. Na Primeira Guerra, os soldados vieram para cá? Não vieram para cá. Eles foram utilizados na Alemanha, no seu país. E é o mesmo equipamento que hoje tem em Poços de Caldas. Entendi. Legal, cara, que bacana. E aqui tem um banho, chama Vichy. Nossa, esse banho é fantástico. Em homenagem à cidade, uma das cidades onde Pedro Sanches foi pesquisar e levar as nossas águas para se fazer teste. Não sabia não, porque só tem esse banho aqui e nessa cidade. Então, o nome foi doado em homenagem à cidade, que acabou contribuindo, porque era uma estância bem mais antiga e é um dos lugares onde Pedro Sanches vai várias vezes analisar como era aplicado os banhos e traz essa cultura para Poços, traz a cultura urbanística para Poços, porque o Pedro Sanches analisa também o aspecto turístico. As pessoas não vão só para o banho, vão para a diversão, vão para entrar na noite cultural da cidade de Vichy. Por isso, é uma das cidades que colabora com a criação da estância Poços de Caldas. Olha que bacana. Olha, então tudo realmente está aí interligado. Não é só um nome, vou botar nome de tal, não. Tem uma ligação cultural, estrutural, que ligou Poços à cidade de Vichy, na França. Olha, eu convido vocês, gente, quer tomar um banho de água termal
junto com massagem, simultaneamente, vem pra cá e toma esse banho. E pode pedir o café também de gelado, não é? O café gelado? Será que durante o banho pode-se tomar o café também? Ah, eu vou te falar que esse não tem como não. Porque você já tomou esse banho? Entendeu? Não, Vichy. Ah, eu tomei. É bom. Você fica lá deitado, na maca lá, fica aquela água termal caindo ali em você ali, e aí vem uma pessoa lá, uma menina lá e fica fazendo massagem. Fica fazendo massagem em você enquanto você está tomando banho. É muito bom, muito bom. Nós falamos da possibilidade de levar a água e continuar o tratamento. É importante que o próprio Dr. Mário Mourão, o próprio Pedro Sanches também fazem um alerta. O ideal é que você venha tomar o banho no balneário, seja nas termas ou no balneário Mário Mourão, que você tome o banho no local, porque os gases que essa água traz também entram no processo de tratamento. É diferente, né? Quando você leva para casa, você não tem Então, isso. não sendo possível, você pode continuar o tratamento levando água. Sim. Mas que o ideal é porque são gases sulfídricos que entram também no organismo através das narinas e contribuem no tratamento. Então, tudo é científico, tudo é muito interessante no que se deu para o uso das águas em Poços de Caldas. E Tere, lá da Praça dos Macacos, né, do balneário de lá, ele é menos utilizado do que aqui as termas, né? Porém, as águas de lá ainda continuam sendo trazidas para cá. Como é que fica essa tubulação? Ainda existe? Ela funciona? Ainda existe. Porque a gente tem um rio que corta a cidade. Ela é paralela ao rio? Ela chega pela Rua Junqueiras, mais ou menos. Tá? Ela vem pela Rua Junqueiras, onde hoje é Rua Junqueiras, e chega às termas. Ela ia para o antigo balneário, porque havia uma ideia de que no mesmo conjunto, aqui nas termas, tivessem todos os banhos de águas medicinais de Poços de Caldas concentradas. Depois acabaram concluindo que não tinha essa necessidade, fizeram o segundo balneário, que é o balneário Mário Mourão, que aquilo foi construído 10 anos depois da construção das antigas termas, do antigo balneário, né? Mas a tubulação ainda existe, era um cuidado que se tinha, inclusive com construção de prédios nessa trajetória, para que não interferissem nesse encanamento. Ainda existe. E houve mudanças. Hoje, durante um período, não se usou tanto as nossas águas hidrotermais, o aparecimento de antibiótico, de remédios sintéticos, né? E hoje as próprias faculdades de medicina vêm retomando a importância das águas nesse tratamento auxiliar, sabe? E com uma ideia até diferente. Durante muito tempo a cultura era curar doenças. De algum tempo para cá, de Dr. Benedictus Mário Mourão, se trabalha o conceito de não ficar doente. Prevenção, então, antes de ficar doente, você preservar a saúde. Então, não é mais um turismo de doença, é um turismo de saúde. E que o jovem até precisa descobrir. Sim, precisa, né? Tomar isso. E até isso me puxou aqui na memória, uma outra conversa. Vou jogando aqui para vocês, gente, para vocês assim, para quem não assistiu, ir lá, né? Clicar aí nos cardzinhos que vão aparecendo, que eu vou falando durante aí a nossa conversa, para vocês verem as outras entrevistas. Eu teria falando disso de prevenção, teve uma conversa que a gente conversou com a Fábia, que ela foi estudar na Índia, né? Sobre a parte medicinal da Índia e trouxe para cá, que é a Ayurveda. E então, quem não assistiu, clica aí no cardzinho para vocês assistirem a entrevista com ela aí, que é bem interessante. A Ayurveda, eu não sabia disso. E a Ayurveda trabalha bastante com essa parte também de prevenção e tudo mais, mas mais importante do que a doença é achar a causa. Achar a causa da doença para tratar a causa. Evitar. Não ficar remediando. Exatamente, porque até o nome, o remédio, é remediar. Né? Exatamente. De preferência que você não fique doente. Ué. Né? Não fique doente. E outra, por que o nome é Praça dos Macacos? Ela tinha muito macaco? Realmente? É interessante que muita gente pergunta sobre isso. Quando aconteceu a lei do sexagenário, quando os escravizados com mais de
60 anos estavam automaticamente livres. É curioso isso porque se deu a liberdade para aquele escravizado que trabalhou durante 60 anos, mas não garantiu nada para ele, ele só era botado para a rua. Então, nem a senzala que ele tinha para dormir, ele passou a ter, ele foi jogado para a rua. Não tinha mais nada. Porque não interessava mais comercialmente para os donos de escravos ficar mantendo uma pessoa que já não produzia tanto mais. Durante 60 anos você teve o trabalho com castigos físicos e tudo mais. Você chegaria a um momento que não dava mais para trabalhar. E era prejuízo para os donos de escravos. Então, botou todo mundo para a rua. Um barão do Rio de Janeiro, chamado Barão Bittencourt, observou que aquelas pessoas poderiam comprar terreno barato em lotes pequenos e tudo mais, e ele faz um loteamento para vender lotes financiados para aquelas pessoas. Aquele bairro do Rio de Janeiro ficou com o nome de Macacos, que era uma grande concentração de negros. E os Rio de Janeiro? No Rio. Aí os primeiros turistas cariocas que chegam em Poços de Caldas vão para aquela região onde está a fonte dos macacos. Tudo ali era reduto de negros. Havia um pequeno quilombo chamado Botafogo. Dali para Cascatinha, Mojolinho, vai e volta, tudo era concentração de negros. E eles passam a chamar também aquela região de macacos. Por isso ficou Fonte dos Macacos, Praça dos Macacos. Depois tentaram colocar nome de Praça Dom Pedro II, tal, mas não dá. As pessoas falam de Fonte dos Macacos, Praça dos Macacos. Era pejorativo. Então, ainda pra a gente, nossa, olha só, a gente que não sabe da história, tô olhando aqui pra cara do Dogão, que ele tá até de boca aberta. Então a gente ainda continua usando esse termo Praça dos Macacos, mas a gente não sabe que é pejorativo. Não vai apagar, não vai apagar. Eu falo, não adianta mudar o nome e botar um nome lindo para aquela praça, se não mudar na consciência das pessoas. Então continua sendo. Nossa, Tere, agora eu fiquei assim... Nós negros evitamos muito falar de Praça dos Macacos e Praça Dom Pedro II. Mas se você perguntar para as pessoas... Mas até em Poços não é divulgado, né? Falado isso. Olha só, então, 36 anos, agora que eu estou sabendo. Então, o livro de um dos nossos maiores historiadores, que é o próprio Dr. Mário Mourão, e ele fala assim que, por coincidência, era reduto de negros. Sabe? Mas não é coincidência. Ali era um brejo, não tinha vegetação, não tinha nada para atrair macacos. Sabe? Então, essa história de que ali existiam símios, tal, é pura lenda, é realmente um tratamento pejorativo, porque era uma concentração de negros. Tá? Mas eu acho que, independente de nomes, a gente vai mudando a consciência, tal. Shakespeare disse assim: se a rosa não chamasse rosa, teria igual perfume. Então, mudar o nome não vai significar nada. É legal que a gente vá avançando, e a gente está avançando, em ter maior respeito com as pessoas, mais respeito com as mulheres, mais respeito com os indígenas, mais respeito com o negro, que é mais de 50% da população desse país. Sim, claro, exatamente. É só isso. E eu teria, no Rio de Janeiro ainda existe esse bairro? Existe ainda. Mas ele mudou o nome? Não. Não? Ficou um bairro pequeno, quase desaparece, mas o Rio tem Pequena África, tem bairro com características mais voltadas para o negro. É uma grande concentração de negro no Rio de Janeiro. Sim. Sabe? Então, tem bairros que conseguiram fazer com que a cultura africana, que hoje a gente fala afrodescendente, afro não sei o quê, mas tem bairros do Rio de Janeiro que continuam cultivando uma cultura muito mais ligada à África do que ao Brasil. É muito interessante. Eu estava vendo agora de manhã, inclusive, mexendo no material. Nossa, foi há pouco tempo atrás aqui agora, não faz muitos, sei lá, 2 finais de semana, que foi o Dia da Consciência Negra. E até, desculpa, Tere. 20 de novembro. Isso, eu moro ali do lado da Praça do Zumbi. E até tem uma história, né, que a gente fala muito do zumbi, mas a gente não fala da mulher. Olha, as mulheres, a mãe do Zumbi, de verdade, é fundadora
do Quilombo de Palmares. Do Quilombo de Palmares, foi a mãe dele. Isso. Então, aí o pessoal tava até fazendo uma homenagem para ele lá, tava lá na praça, né? Os tambores e tudo mais, cantando. Mas a gente não viu isso na Praça dos Macacos, por exemplo. E até aquele busto que fica na Praça dos Macacos. Aquilo, assim, é uma homenagem às mães. Estava, inclusive, numa outra praça mais central aqui da cidade. E é uma imagem de uma mulher com uma criança, com toda a semelhança de Nossa Senhora, né? E quando Walter Araújo foi o secretário de Turismo, ele tentou fazer algumas interferências, tirou aquele monumento que era aqui do parque e levou para a Praça dos Macacos. Mas é uma outra mulher, não é uma mãe preta, por exemplo. Então não tem nada a ver também. É uma mulher também. com características brancas, tal, que não fazia parte da praça. Tá. Achei que tinha alguma Isso coisa. É bem mais ligada. recente. Em algumas cidades aí do país afora, tem monumentos da mãe preta. É uma mulher negra, com características negras, e normalmente com uma criança branca, que ela cuidava. era a cuidadora. Ela era a cuidadora. Exatamente. Sim. E Poços tem alguma influência, igual a gente estava falando do Quilombo dos Palmares e tudo mais? Tem Praça dos Macacos, por exemplo, tem essa cultura, né, africana, vamos dizer assim, tipo, tem história? Tem Tem história. algum personagem que foi marcante também, de nível igual a gente está falando desses figurões? Olha, tem história, mas a presença negra em Poços de Caldas é muito pequena. Porque a família fundadora tinha uma certa experiência de não deixar organizar comunidade negra. Os primeiros junqueiras chegam ao Brasil em 1875, para a região de Baipendi, São Tomé das Letras, Carrancas, aquela região. E lá eles enfrentam, em 1833, uma grande rebelião de escravos. E muitos da família junqueira foram mortos pelos escravos, muitos escravos foram mortos, depois 19 deles foram executados. É a maior execução de escravos da história do país, ainda lá envolvendo a família junqueira, que é fundadora de Poços de Caldas. Então eles têm um certo medo de não deixar que muitos negros se acumulem aqui para possibilidade de rebeliões e tal. Então, no início da cidade, a presença negra é pequena. Depois de abolição, depois de tudo isso, é que vai aumentando. Falar em abolição, eu tenho em casa uma foto da primeira revista, de quando a Princesa Isabel assinou a abolição. De 88. Porque a gente foi numa fazenda em São Carlos, uma fazenda de café, que hoje a fazenda virou um museu, e lá a fazenda ela foi preparada para a chegada de Dom Pedro II, e ele acabou não indo. Ele acabou não indo. Se eu não me engano, chamava Revista Magazine. Eu vou colocar aqui para vocês verem. E ela era feita à mão, né? Desenhada à mão, tudo mais. E aí tem lá a Princesa Isabel, tal, tem a data, não sei o quê. E aí nessa fazenda tem muita coisa lá da história. Só que o Dom Pedro não chegou a ir lá, né? Esse período do Império interessante é que a gente saiu do assunto, né? Mas não importa, história e tal. Sim, é que tá tudo interligado, né? Tipo assim, a história das águas com café, da praça, com os negros, a colonização. A história é uma simbiose, não tem jeito. Mas então, há um período em que o imperador está percorrendo vários pontos do país, né? Acaba vindo a Poços de Caldas, tal, fica 3 dias em Poços de Caldas, e ele passaria por essa fazenda em São Carlos. Aqui se construiu um quiosque, uma espécie de uma suíte para receber o imperador. E lá em São Carlos também prepararam toda a fazenda, salas e refeição e tudo mais. Por algum motivo, ele acabou não indo, mas ficou toda essa estrutura preparada. Mudaram os móveis lá. Exatamente. Assim, ainda continua uma sala muito bonita. Vou colocar aqui uma fotinha que eu tirei uma foto sentada na mesa que tava Pro imperador. que foi preparado para o imperador, e eu tirei uma fotinha lá. Você tava com a gente, Dogão, nessa gravação, né?
vitrola, o disco ainda era de cera. Umas coisas assim muito legal. Eu adoro história e lá a gente pirou nessa fazenda aí, é muito legal. Isso eu vou conseguir colocar aqui para vocês. E eu queria só retomar uma coisa, você mencionou sim, claro. Mulheres. Sim, eu falei então a gente falou da tem, mãe, né? Nós machistas, na nossa cultura machista, a gente anula muitas mulheres. Mas a gente vai ter assim, quem fundou o Quilombo de Palmares não foi o Zumbi, foi a mãe dele. Quem liderou uma mulher importantíssima na Revolta Malê, por exemplo, de 1835, é mulher. A gente vai ter a mãe do Luiz Gama, a Luísa Maris, é uma mulher. São lideranças africanas que chegaram ao Brasil, mas que vinham de uma outra cultura, onde a mulher era respeitada, onde a criança era respeitada. Sim, até mesmo a princesa Isabel, que assinou, né? A Lei Áurea. Então, a gente tem essa cultura machista, que a gente tem que se livrar dela mais depressa e também reconhecer a importância e a contribuição que muitas mulheres doaram para o Brasil e para o mundo. Não só as mulheres que estavam à frente, né, dessa revolução, mas eu acredito que toda revolução, toda construção tem, lógico, a mão da mulher por trás. A gente tem aí grandes líderes que só eram grandes líderes por conta do suporte que tinha, né? E até hoje a gente pode falar aí de homens, né? Um homem muito bem estruturado, muito bem formado, certamente tem uma mulher muito bem na retaguarda. Exatamente, apoiando ali. E a gente fala de retaguarda, não, ela está com ele. Retaguarda é aquele modo de dizer, né? Aqui assim, não está ali dando a cara a tapa, mas ela está ali do lado, né? O suporte, o companheirismo e tal. Existe uma grande diferença entre um homem de posse, de status e tudo mais, que tem uma mulher ao seu lado e um que não tem. É uma grande diferença. Mas até aqui no Café do Colono, eu acho que tem mulher muito mais à frente. Daqui no café, sim. O Dado, por exemplo, ele cuida mais da fazenda. E aqui da cafeteria, se não me engano, é a filha dele com a esposa, né? Entendeu? Então, nós estamos melhorando como pessoas. Sim. O mundo tem que evoluir, tem que melhorar, né? A gente vem, como se diz, vem a passos, às vezes. Eu acho que agora é até mais rápido. Antes, a tartarugas, eu acho que hoje está um pouquinho mais rápido. Mais veloz. Isso, mais veloz do que isso. Sabe o que é legal desse tipo de jornalismo feito em podcast? Que a gente está fazendo jornalismo. Sim. É que você não fica preso a uma pauta. Não, você pode passear, dá para conversar por todos os assuntos e vai descobrir que os assuntos se interligam. Sim, por isso que eu escolhi o nome do podcast ser Nômade. Nômade justamente para você poder passear em vários assuntos. Nós falamos de termalismo, de café, medicina, fomos para a questão do negro, o indígena. É muito legal isso, é muito bom. E isso é uma das coisas assim que me deixa muito feliz e me motiva a continuar, né, com esse podcast e tudo mais. E olha só para você ver, esse podcast eu me coloco, né, à disposição para fazer as entrevistas, mas uma figura extremamente importante que tem nesse podcast é de uma mulher, que é da Mara. Então, a participação da Mara, ela engrandece, é mais importante do que a minha figura. Que bom, né? Mas eu considero mais importante que a minha figura. E a gente está falando Poços de Caldas, porque o programa é produzido por Poços, por pessoas de Poços. Mas como está na rede social, ele vai para o mundo. Sim, e a ideia a gente começou aqui por Poços porque estamos aqui, né? E aqui em Poços eu identifiquei assim nesses meus 36 anos aí, mas vou dizer aí 19 anos trabalhando na área de comunicação, de que eu conheci muitas personalidades. Conheci muitas pessoas assim muito importantes aqui em Poços. Então, começar esse podcast e já ir para fora com ele, para mim não fazia muito sentido, sendo que tem muita coisa para ser falado só aqui em Poços. Tem muitas pessoas, igual eu te falei no outro episódio lá, que é um dos programas, né, digamos assim, que eu queria fazer dentro do podcast era Famosos Anônimos.
que são os famosos aqui na nossa região, as pessoas que a gente não fala, né? E às vezes anônimos aqui. É o que a gente está falando dessas personalidades. A gente passa todo dia na praça, Pedro Sanches, aqui nas Termas Antônio Carlos, Balneário, Mário Mourão, essas pessoas, Rua, Assis Figueiredo, não sei o que, e a gente fala, nem lembra mais, não é comentado, quem que são essas figuras importantes, que tipo, você construiu essa cidade, contou. No outro episódio eu estava falando com a Mara, até mesmo com o Clayson, a gente não vai, daqui 50 anos, talvez menos, a gente vai ser esquecido. Então, esse podcast, historiadores, pesquisadores, livros, quanto mais a gente continuar falando da nossa trajetória, da nossa construção, né, nosso nascimento como cidade, como civilização, isso tem que continuar. Não só ficar pregando na escola. Eu não lembro em qual podcast que eu falei, que a gente fala muito sobre... Acho que foi com o Clayson. A gente fala muito sobre a história da Europa, pregado na escola, né? Muita história europeia. E não tem consciência de que está fazendo história hoje. E a gente não fala da nossa história tipo, local e nem do Brasil, dos índios. Com mais do que eu estava falando. Na COP30 lá, os índios tiveram que brigar lá para poder trocar de pavilhão. Isso é um absurdo. É interessante essa COP30 que tinha pessoas de Poços de Caldas trabalhando lá. Toda a estrutura da Free Zone, toda a parte cultural foi feita por Giovanni Dias, que é de Poços de Caldas, sua esposa, a Paula. A parte visual da COP30 foi por um publicitário de Poços de Caldas, que é o Nando Gouveia. Foi do Nando? Do Nando. Então, o próprio Deco participou, ajudando a pensar na programação visual da COP30. Então, Poços de Caldas estava lá no meio. Né? Bacana, mas isso eu não sabia não. Você me fala assim, nós daqui a 50 anos vamos já ter sido esquecidos. E eu fico pensando, não vamos esperar esse tempo todo, não. Sabe? A gente tem hoje gente fazendo história. Tá? A gente está redescobrindo agora, ou descobrindo agora, uma mulher de Poços de Caldas chamada Laudelina Campos Melo. Uma filha de escravos, que fez toda uma história aqui, principalmente na região de Santos e São Paulo. Mas você tem Tita Maria José de Souza, que está fazendo história hoje, sabe? Você tem Augusta, você tem Lúcia Vera, você tem um monte de gente. Vamos dar uma olhadinha nessas mulheres que estão à nossa volta e dar o devido respeito que elas precisam. Vamos dar uma olhadinha nos personagens que a gente tem na própria família. Eu falo dos santos domésticos, né? Que a gente tem muita gente fazendo coisa importante e que a gente não tem consciência disso, para depois, daqui a 30, 50 anos, falar assim, quem que foi tal pessoa? Ter que ir atrás de documentos, de papéis, para descobrir pessoas que nós convivemos com ela. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Aqui eu vou deixar um compromisso meu com essa história. Eu vou ver se eu pego o contato com você. A Tita, eu conheço ela e vou fazer questão de conversar com essas personalidades, porque esse podcast, ele vai, eu acho, fazer parte dessa história e vai ficar aí. Perfeito. Vai ficar aí digitalizado para a gente poder alimentar um pouquinho, não deixar esquecer. Exatamente. Olha, só para você ter uma ideia, a Tita está com 85 para 86 anos. Ela pegou todo o patrimônio dela, casa, biblioteca, casas, biblioteca, equipamentos, tudo, doou para formar uma fundação, que vai se chamar Fundação Laudelina Campos Melo, Casa Laudelina. Tá? Olha que desprendimento. Sabe? Vou vender, vou fazer dinheiro. Não. Criou um espaço cultural. Sabe? Sim. É importante. E eu brinco que daqui a algum tempo a gente vai falar que mulherzinha porreta, né? Sim. E quantas outras pessoas estão fazendo isso? Hoje em dia é mais difícil, né, se ver isso, porque as pessoas, a gente tá muito ligado, né, aos bens materiais. E não vai levar nada. Nada, né? Tere, bom, do que a gente falou, né, do passeio todo que a gente deu pela história, a gente foi igual lá nas praças, aqui e tudo mais, das personalidades, assim, que passaram por Poços, né? E até que ficaram aqui e ajudaram a construir. Dentro do seu conhecimento,
Você considera algum que foi assim, olha, esse daqui eu acho que foi muito importante, esse daqui eu tiro meu chapéu? Olha, a cidade teve a sorte de ter grandes administradores, grandes legisladores, grandes prefeitos, tá? A cidade tem um grupo muito grande. Eu tenho tamanho respeito por um ex-prefeito chamado Francisco Escobar. Francisco Escobar? Francisco Escobar foi responsável pela publicação dos livros mais importantes brasileiros, chamado Os Sertões, do Euclides da Cunha. Foi todo organizado pelo Francisco Escobar. E a única coisa que se tem dele na cidade é a escola. Tem uma praça? Tem uma praça. A região onde está a Santa Casa chama-se Praça Francisco Escobar. Ah, é? E tem uma escola. Não. Mas eu estudei já lá na escola. É uma escola estadual. É um figura que veio silenciosamente, foi prefeito de São José do Rio Pardo, depois prefeito de Poços de Caldas de 1909 a 1918. Ele fez com que o projeto das ruas largas, isso que já estava no papel, fosse executado. Deu um impulso cultural extraordinário para a cidade, porque o contato dele com intelectuais do Brasil era muito grande, tipo Rui Barbosa. Então não foi o Assis Figueiredo? Não, o Assis é bem mais recente. Assis é bem mais recente. O Assis é de 1933 e o Escobar está lá em 1909. Nossa, olha só, e outra pessoa que não se fala muito. Ele fez coisas extraordinárias para essa cidade, para esse país, e é um nome desconhecido do próprio país. E sabe o que mais me encanta do Escobar? É que ele, depois de ser prefeito de São José do Rio Pardo, prefeito de Poços de Caldas, ele se elegeu senador. Mais de 20 anos de vida pública. Quando ele morreu em 1942, em Poços de Caldas, foram olhar o patrimônio dele. Apenas a casa que ele construiu para vir para Poços de Caldas. Então, hoje você vê um homem que fica 20, 30 anos na vida pública, ele sai de lá milionário, sabe? E um cara do porte de Francisco Escobar não tem nada... Não fez acúmulo de riqueza. Nada de acúmulo de riqueza. Ele foi acúmulo cultural, ele desenvolveu cidades, desenvolveu ideias, mas puramente deixando a obra respeitosa. Então, eu gosto muito do Escobar, que além de ser um intelectual fantástico, era também essa pessoa que você tem orgulho de dizer, tem político honesto, sim. Olha que bacana. Bom, em falar em obra respeitável, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por essa obra que a gente acabou de consumar aqui, né? Que tem todo o meu respeito, que vou sair daqui carregando assim uma riqueza de cultura que, nossa, em 36 anos eu não tive e consegui ter aí em 1 hora de conversa com você, né? 2, né? Contando com o episódio anterior. Eu fico feliz mesmo que das minhas escolhas. Acertei novamente, eu tinha certeza de que você ia trazer muito conhecimento para esse podcast. Você é uma pessoa assim incrível. Eu já te falei que a idealização desse podcast na minha cabeça, lá quando eu pensei em fazer ele, 2 pessoas que não saíam da minha cabeça de conversar, você e a Mara. E, bom, estava certo disso. Muito obrigado. Sempre à disposição do Papo Nômade, sempre à disposição para poder trocar ideias, né? Talvez aguçar algumas pessoas a buscar alguns assuntos, alguns temas, alguns nomes, e enquanto isso a gente continua tomando o café do Colonna. Um café aqui na casa do Colonna, esse pão de queijo que é muito bom. Bom, gente, assim como o Terê, né, queria agradecer vocês também que nos acompanharam até aqui agora. Espero que vocês tenham aprendido e adquirido conhecimento, assim como eu. Eu fiquei aqui, assim como o Dogão, de boca aberta com algumas histórias, né, e eu vi o quão a gente precisa, né, de conversar sobre essas histórias, de pessoas falar cada vez mais sobre isso que a gente deixa passar, não só em um podcast, mas dentro das escolas. Eu acho que o sistema educacional deveria ser reformulado e trazer muito mais cultura brasileira e local para dentro das escolas, porque isso faz uma falta muito grande, e eu acho que isso que ia ajudar a gente a formar
pessoas de bem, né? Respeitosos, né? Eu penso assim. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Queria agradecer imensamente aqui a Casa do Colono, que é um dos nossos apoiadores, né? Por ceder esse espaço pra gente, servir a gente, nossa, com café, com pão de queijo, maravilhoso, tá bom? Vocês podem nos acompanhar no Spotify, no YouTube, que vai ter o vídeo completo toda sexta-feira, 8 horas da noite, mas no TikTok, Instagram, Facebook e no YouTube também, toda semana tem um cortezinho, de segunda a domingo tem um cortezinho do programa que vai entrar na sexta, tá bom? Então acompanha a gente nas redes sociais e deixa o seu comentário do que você achou da conversa, se você também sentiu que adquiriu um pouquinho mais de conhecimento, se teve alguma dúvida ou sugestão, pode mandar pra gente ou no direct ou deixar mesmo aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Papo Nômade.